Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com você? Como é que você passou de ontem, hoje, dia 3 de julho? Um friozinho gostoso, né? Estamos vivos para sentir. Já agradeceu a Deus por esse dia maravilhoso que Ele nos fez? Não importa se está chovendo, se está frio, se está calor, gente, estamos vivos, é isso que importa. Vamos honrar e agradecer esse Deus maravilhoso que nos deu a vida e que nos mantém vivos, né? Cada dia que amanhece, eu louvo e agradeço a Deus por estar respirando, né? Por poder sentir a presença de Deus na nossa vida. E hoje nós vamos iniciar então o capítulo 23, né? Nós terminamos ontem o capítulo 22. E hoje vamos começar o 23. E ontem eu dizia, em um dos versículos do capítulo 22, acho que o 28, né? Não desloque as divisas da terra dos seus que os seus antepassados colocaram. E eu dei o exemplo da vinha de Nabó, né? Então, ali está, eu falei que hoje eu diria que onde está na Bíblia, né? Então, ele está em 1 Reis, capítulo 21. E eu digo para você, vai lá conhecer a história, bacana, mas leia o capítulo inteiro, 21, tá? Que aí você vai ler tudo que aconteceu com Nabó, né? E o que aconteceu com o rei Acabe. Então é muito interessante. A gente vai conhecendo a Bíblia e vai aprendendo cada vez mais a ter sabedoria e a cada vez mais temer ao nosso Senhor, né? Temer ao nosso Deus maravilhoso que nos criou. E temos que temer a Ele, né? O que é temer a Ele? É respeito. Respeito, o máximo de respeito e obediência. Esse é temor a Javé. Então vamos lá, capítulo 23, versículo 1. Quando você estiver comendo, olha isso, hein? Quando você estiver comendo do lado de um chefe, presta atenção na pessoa que está na sua frente. Se você estiver com fome, coloque uma faca na garganta e não cobice as comidas deles, porque é alimento enganador. Gente, olha, isso aqui é muito interessante. Olha a Bíblia nos ensinando a gente o quê? Controlar a nossa vontade de comer, controlar a nossa gula. Tanto é que a gula, né? A gula é um dos pecados que a gente tem que controlar. Então, veja, pela gula, pela fome, nós nós trocamos muitas vezes coisas abençoadas por conta de comer demais, né? Olha que lindo isso. A gula, então, é um sinal de que a pessoa não tem bom senso. É imprudente. A gula te afasta de pensar com sanidade e com certeza não será bem visto. Veja, ela diz que na presença de pessoas que não são de seu convívio, cuidado, porque o alimento é enganoso. Não é sobre a quantidade, mas também sobre a qualidade, né? Sobre sua saúde, sobre seu controle físico, né? Você tem que controlar aquilo que você come, sabe? Seu controle emocional. Tudo isso vai depender. Muitas vezes você quer comer. Às vezes a pessoa quer comer naqueles lugares que fala assim, ó, pague tanto e coma à vontade, né? Mas será que você está comendo aquilo que é necessário ou aquilo que é a mais do necessário? Quando você come aquilo que é a mais do necessário, veja, você está despertando em você a gula, o desejo de comer mais, mesmo sabendo que aquilo pode fazer mal. Pode te fazer mal, né? Muitas pessoas falam que querem emagrecer, mas elas não conseguem, elas dizem que não conseguem comer menos. Então percebe? O comer, gente, a gula também ela vem muitas vezes de um sentimento, né? A gente quer fugir de alguma coisa. A gula é fuga. Assim como a bebida, as drogas são fugas, a comida também é uma fuga. Aí eu estou nervoso, estou ansioso, vou lá comer, né? Estou nervoso, estou ansioso, vou lá beber. Então veja, cuidado com a gula, cuidado com o que você come. Não coma demais, né? Tudo isso, a gente vai se controlando, as nossas emoções, os nossos sentimentos, nós vamos controlando o quê? Com o Senhor.
É na busca do Senhor, é buscando o Senhor, porque Ele é nosso Pai e Ele vai nos orientar porque Ele quer o nosso bem. Ele não quer o nosso mal. Então, quanto mais a gente buscar a Deus, quanto mais se aproximar dEle, e quanto mais as coisas que Ele nos ensinou, né, que a Bíblia está aqui, o nosso manual de instrução, quanto mais a gente seguir as instruções, veja nesse provérbio, ele está mandando você pôr uma faca na garganta. O que é uma faca na garganta, né? Para você parar de comer. Para de comer, né? Porque o alimento é enganoso. Ai, tá gostoso, vou comer mais. Não, você já comeu o suficiente. Você já comeu o necessário para manter suas calorias durante o dia. Percebe? Então veja, maneira de como você come demonstra a mentalidade que você tem. Nós somos o reflexo daquilo que nós comemos, né? Se nós comemos coisa boa, nós vamos ter boa saúde. Se nós comemos muitas coisas e coisas ainda ruins, né? Ruins que eu digo é no sentido de você comer comidas que são engorduradas, que são enlatados, que são embutidos, que são refrigerantes, né? Essas comidas que não têm nutrição que você precisa, né? Os nutrientes que você precisa para manter o seu corpo saudável. Então veja, e lembre que Jesus, ele não caiu na tentação da gula. Lembra quando ele passou 40 dias no deserto, e aí logo depois dos seus 40 dias de jejum, o que aconteceu? Ele foi tentado pela gula, né? Ah, se você está com fome, mande que essas pedras se transformem em pão. E que Jesus fala, nem só de pão vive o homem. Gente, isso é sabedoria maravilhosa. Nem só de pão, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra. Esaú, Gênesis 25. Vai lá ver em Gênesis 25. Esaú é filho de Isaac. E Esaú, ele nasceu Esaú e Jacó. São gêmeos. Só que Esaú nasceu primeiro, né? Lógico que todos os gêmeos, um vai nascer primeiro, não vai nascer os dois juntos. Então Esaú era o mais velho, vamos dizer assim. Nasceram no mesmo dia, mas Esaú nasceu primeiro. Então Esaú era o primogênito. E o primogênito, naquela época, eles tinham mais vantagens do que os demais. Então o primogênito, ele tinha a bênção do pai, ele tinha a primogenitude, ou seja, ele tinha as bênçãos espirituais, ele tinha as bênçãos materiais. Então, além da bênção espiritual, ele também tinha as bênçãos materiais. Então, a primogenitude, Esaú, ele estava cansado, chegou de uma caça, esfomeado, vai lá ver em Gênesis. E o que ele faz? Jacó preparou um prato de lentilha, um guinado, uma sopa. E aí ele fala assim para Esaú, para Jacó, me dá isso aí que eu tô com fome, me dá aí para mim comer. E aí Jacó, que não era bobo nem nada, ele falou assim, eu só vou te dar esse prato de comida se você me vender a sua primogenitude. Ou seja, se você vender as suas bênçãos para mim. E o que ele fez? Então veja o que o estômago nos faz fazer. Cuidado com o estômago, cuidado. Porque você vende, você entrega o seu bem mais precioso, que é a sua vida, por conta do seu estômago. Então veja, é aqui, né? Nossa mentalidade está aqui. Então, e no coração. Então não deixe o seu estômago tomar conta da sua vida e te fazer pecar. Porque Esaú, ele perde a primogenitude, e depois ele perder a primogenitude, perdeu as suas bênçãos espirituais, as suas bênçãos materiais, né? Por um desejo imediato, pela vontade que ele não se controlou. Então veja, a Bíblia nos ensina, gente, prosperidade até e principalmente na forma que comemos. Porque dela determinará a nossa vida. Aquilo que nós comemos, que colocamos para dentro, é o que vai determinar se a nossa vida vai ser saudável ou não, né? Então veja, saúde e prosperidade, as reações do seu corpo, todos os nossos comportamentos são baseados naquilo que nós comemos, principalmente naquilo que nós comemos. Lógico que tem todas as emoções também, né? Mas as emoções nos vai levar ao quê? Muitas vezes a comer também. Então, para analisar, a Bíblia nos ensina prosperidade, inclusive naquilo que comemos. Quer ser próspero? Controle sua comida. Quer ser saudável? Controle aquilo que você come. Analise aquilo que você come. Não é a quantidade que vai te fazer saudável.
mas a qualidade. Não precisamos comer exageradamente. Não troquemos a nossa sanidade pela nossa gula. Né? Olha que maravilhoso isso, gente. Isso eu acho que já valeu o vídeo, né, para hoje. Eu poderia parar aqui, né? Mas vamos continuar mais um pouquinho, estudar alguns versículos, né? Mas muito bom esse versículo. Muito bem. Versículo agora 4. Nós lemos 1, 2 e o 3 junto, tá? Que é que nós estamos lendo aquelas 30 máximas. Lembra que tem os capítulo 22, começa com as 30 máximas. Além daquelas, todos os provérbios que nós estamos vendo, todos os capítulos, agora ele seleciona as 30 máximas que são as mais fortes ainda para você, né, ter consciência e você ir aprendendo e ter mais discernimento e sabedoria. Então, aí nós vamos ler agora a 7ª máxima. Não se empenhe em adquirir riqueza, nem gaste sua inteligência com isso, pois basta você olhar e ela não existe mais. Bastará as asas como águia e voará pelo céu. Então, nós lemos agora o 4 e o 5. Veja, gente, não se empenhe em adquirir riqueza. Olha isso. Mas se empenhe o quê? Em adquirir o quê? Sabedoria. Lembra que eu disse que quando a gente, né, o provérbio inteiro está falando sobre sabedoria. Lá no começo, no início de provérbios, lá no provérbios, principalmente o 3 vai falar, né, maravilhosamente. O 2 então vai falar também, né, meu filho, se você aceitar as minhas palavras, conservar os meus preceitos, dando ouvido à sabedoria, inclinando o conhecimento, né, o coração para o entendimento, e se você invocar a inteligência e chamar o entendimento, se você procurar a sabedoria como dinheiro e buscar como tesouro, então você encontrará o temor de Javé e alcançará o conhecimento de Deus. E depois ele fala assim, que você deve vender tudo aquilo que você tem para que adquirir sabedoria. É no capítulo 3 que fala. Isso eu estava lendo no 2. Agora o 3 ele vai falar, né? Feliz o homem que encontrou a sabedoria e alcançou o entendimento. Porque a sabedoria vale mais do que o ouro e dá mais lucro, vale mais do que a prata e dá mais lucro do que o ouro. Então agora ele está falando a 30 máxima aqui, olha. Tá vendo? Não se empenhe em adquirir riqueza, nem gaste sua inteligência com isso, pois basta você olhar e ela já não existe mais. Então o que é que vai ficar? O que é que vai durar? O que é que vai prevalecer para sempre? É a sabedoria. É a sabedoria. Porque a sabedoria, gente, ela traz tudo mais que nós precisamos. Ela traz tudo mais o que nós necessitamos para ter riqueza, para ter prosperidade. O que é prosperidade? A prosperidade não é só riqueza financeira. A prosperidade é tudo na nossa vida. É ter saúde, é ter harmonia no lar, é ter uma família bem-sucedida, é ter filhos saudáveis, filhos obedientes, né? Filhos que nos amam, que nos respeitam. Sermos pessoas que respeitam as outras pessoas, isso tudo é prosperidade, né? Não é só bens materiais, mas é tudo na nossa vida, tudo. É ter uma saúde mental boa também, é prosperidade. Mas para isso, eu preciso buscar sabedoria para ter tudo isso. Porque eu buscando sabedoria, tudo vem na nossa vida naturalmente. Eu vou fazendo fluir naturalmente aquilo que eu vim para fazer nesse mundo, aquilo para que eu vim nessa terra, né? Porque Deus, né, me escolheu para ser seu filho. Deus me escolheu para ser sua filha. Deus te escolheu para você ser filho e filha dele. Ele te escolheu, ele te chamou pelo nome seu antes mesmo de você já ser alguma coisa. Antes de você existir, antes da sua existência aqui na terra. Você já era filho dele. Então quem eu sou? Eu sou filha de Deus, eu sou filho de Deus. Né? Então, veja, nós precisamos fazer o quê? É fazer romper aquilo que Deus colocou dentro de cada um de nós. Porque nós somos seus filhos e Ele tem tudo de bom para nós. Então nós precisamos só buscar cada vez mais o reino dEle. Porque o reino dEle é que nos vai dar a vida eterna. E buscando o reino dEle, fazendo tudo sobre o reino e a sua justiça, tudo mais vos será acrescentado aqui nessa terra. Tudo que você precisa e tiver necessidade, Deus vai te dar. Por quê? Porque você está cumprindo o seu propósito, você está fazendo a vontade dele, aquilo que você nasceu para ser, que Deus te colocou aqui para você ser. Então, quanto mais eu busco
Quanto mais eu conheço, mais eu pratico, mais eu estou próximo de Deus, mais a minha prosperidade vai aumentar, mais eu vou adquirir, né, uma prosperidade, e mais eu vou adquirir bens materiais também, porque eles vão vir junto. Porque você precisa daquilo, você precisa desfrutar daquilo que Deus te deu, para que você possa cumprir o seu mandato aqui na Terra, a sua missão aqui na Terra. Né? Então veja, a prosperidade é um desejo de Deus para você. A prosperidade é um desejo de Deus para todos os seus filhos. Você pode viver uma religiosidade, por exemplo, que as pessoas falem que você precisa viver como pobres ou para estar perto de Deus. Será mesmo que eu tenho que viver como pobre? A gente já não viu quanto que pobreza é resistência? Né? Veja um exemplo bíblico. Ó. Quem de nós aqui sempre não buscou uma vida melhor porque pensou assim, eu quero os meus filhos? Quem de nós, né, que estão aqui um pouco mais velhos, que já tem filho, quem de nós nunca pensou assim, ó, eu quero buscar uma vida melhor do que eu tive, para que meus filhos não passem os perrengues, as necessidades que eu passei? Não é isso? Se a gente pensa assim, que nós somos pecadores e somos filhos, quanto mais Deus que nos criou, né, a sua imagem e semelhança, Ele é o dono do ouro e da prata. Né? Percebe que foi a forma, né, que nós somos educados, tanto na escola, que nunca nos ensinou nada mais do que sermos o quê? Competidores entre um e outros. Né? Nos ensinou que nós temos que competir, não que nós temos que viver um com os outros. E isso foi colocando muita crença na nossa cabeça. Né? Nós temos que competir uns com os outros, e Deus não quer isso. Né? Não é competição, nós precisamos uns dos outros para viver. Você é importante, você é um ser único, não tem outro igual a você. E o mundo, existe espaço para todo mundo, porque Deus deu para todos nós. Se Ele nos colocou aqui, porque tem espaço para todos nós. Nós não somos competidores. Nós somos uns com os outros para viver e fazer o melhor possível para cumprir o nosso propósito. Nós precisamos um dos outros. Né? Então, Então a escola nunca nos ensinou, a religião muitas vezes nos ocultou a verdade sobre a verdadeira identidade nossa, né? Nos distanciando do nosso Pai Criador. O que Jesus nos mostrou é que o apego às coisas materiais, sim, é o que nos afasta de Deus. E não possuí-las. Porque eu preciso das coisas materiais para mim viver. Não tem como você não viver. Mas assim, eu não posso colocar o meu coração naquilo. Ou seja, sem aquilo eu vou morrer. Eu não tenho nada mais na vida. Tudo que eu tenho é meus bens materiais. Não, pelo contrário, né? Pelo contrário. Os bens materiais é só para você cumprir o seu propósito aqui na Terra. E nós precisamos deles sim. Então você tem que ter sim, porque nosso Deus é o Deus do ouro e da prata. É o Deus que fez esse mundo lindo e maravilhoso para nós. E ele de pobreza ele não tem nada. De pobreza ele não tem nada. Porque ele fez um céu e uma terra abundante para os seres. Então veja, onde eu coloco o meu coração é o que me faz aproximar ou me afastar de Deus. Então se eu não posso ter dois senhores, ou vou amar um e vou odiar o outro, né? Ou obedecer a um e desrespeitar o outro. Então eu não posso ter meu coração no Deus e no dinheiro, percebe? Mas o dinheiro ele faz parte da minha vida, mas ele é uma energia, ele vem com aquilo que eu estou fazendo, com aquilo que eu estou buscando, com aquilo que eu preciso para cumprir, né, para suprir as minhas necessidades, para que eu possa cumprir o meu propósito. Então Deus vai te dando, e cada vez Ele vai te dar mais, de acordo com aquilo que você está fazendo. Então quanto mais eu faço, mais Ele me dá. Quanto menos eu fizer, você não vai precisar. Então você não precisa de mais, tá bom isso que você tem. Então veja, não adianta você querer as coisas e não estar buscando, não estar fazendo por merecer. Então quanto mais, quanto menos, menos. Isso é bíblico também, né? A palavra da semeadura e da colheita, da palavra das parábolas do semeador, né? Que saiu para semear, a palavra dos talentos, que a pessoa dá os talentos, o agricultor dá os talentos para as pessoas, e quando ele volta, aí as pessoas vão entregando, a gente percebe que, né? É aquilo tudo que nós já falamos. Então, a Bíblia, gente, ela é maravilhosa. E Deus não é um Deus que não nos quer pobre. Ele não nos quer pobre, de jeito maneira. Ele nos quer filhos
ricos, porque Ele é o dono do ouro e da prata. Mas Ele não quer o nosso coração na riqueza. Ele quer o nosso coração tementes a Ele, obedientes a Ele, né? Então, quando a gente é obediente ao Senhor, nós vamos cumprir aquilo que Ele nos propôs. E aí sim, as riquezas vão vir de acordo com a sua necessidade, para que você possa cumprir aquilo que Ele determinou para você aqui na terra, determinou para mim aqui na terra. Vamos lá mais um pouquinho, então? Agora nós vamos ver o versículo 6. Não coma na casa do invejoso, nem cobice as comidas dele. Então veja, não seja invejoso, né? Nem vá para a casa do invejoso, porque a inveja vai te fazer o quê? Vai te sugar energias. A inveja, gente, não leva ninguém a nada, né? A prosperidade começa na nossa mentalidade. Se eu tenho inveja das coisas que a pessoa tem, então eu não estou buscando as coisas para mim. Eu posso sim olhar para coisas que a pessoa tem e dizer assim, eu vou fazer de tudo para que eu possa ter também. Mas a inveja em si é você querer aquela coisa que o teu irmão tem, mas não como ele tem. Mas você gostaria que aquelas coisas do teu irmão fosse sua. Entendeu? Isso é inveja. Querer que fosse sua e não você buscando ter as suas coisas. Porque isso é prosperidade. É você cada vez mais lutar, batalhar para você ter e você fazer as suas coisas, fazer a sua vida, fazer os seus bens, né? Ter os seus bens. Isso é prosperidade, é crescimento. Agora, inveja não. Inveja é quando eu não quero que aquela pessoa tenha o que ela tem. Porque eu não tenho. Porque se eu não tenho, ela também não pode ter. Então, isso é inveja. Isso é inveja. Isso é mal, né? Isso é muito mal. Então, veja bem. A prosperidade começa na nossa mente. Não trabalhe para ter. E sim, trabalhe como quem já alcançou. Então, nós não somos feitos nós não fomos feitos limitados. Deus nos fez ilimitado. Você não é um ser limitado. Só isso e isso só que você vai fazer. Não. Você é um ser ilimitado. Não tem limite para você. Não tem limite para os filhos de Deus. Então, não precisa invejar as coisas dos outros. Não precisa ter inveja. A inveja é muito mal. Inveja é pecado, né? Deus te fez próspero, te fez saudável, te fez filho. Vá lá e conquiste aquilo que é seu. Não precisa ter inveja do outro. Conquiste aquilo que é seu. Nós somos ilimitados. Nós não somos limitados. Deus não fez a gente limitado. Agora o versículo 7 para a gente terminar. Olha o 7, ó. Vou até ler em outra Bíblia que está melhor para entender. Versículo 7. Então, o 6 fala assim, né? Não comas o pão daquele que é invejoso, nem cobiças das coisas, né? Por quê? Como ele pensa em seu coração, assim ele é. Come e bebe, te diz. Come e bebe, diz ele, mas o seu coração não está contigo. Vomitarás o bocado que comeste e perderás as tuas doces palavras. Mas eu quero focar aqui no versículo 7, ó. Porque como ele pensa em seu coração, assim ele é. Como o homem pensa em seu coração, veja, se você for invejoso, se você for uma pessoa que tem pensamentos maldosos, né, com outras pessoas, veja, assim como ele pensa, assim ele é, assim ele vai se tornar. Então pensa, pensamento, lembra quando eu falava que os pensamentos, eles vão gerando o quê? Vai gerando nossa imaginação, ele vai nos moldando e fazendo o nosso caráter. Então, precisamos usar a nossa imaginação para criar as nossas realidades, né? O grande problema é você tem usado, né, a sua imaginação para criar o que você quer, ou nem mesmo você gostaria de ter aquilo que você fica imaginando. Porque às vezes, muitas das vezes, a gente fica imaginando tantas coisas, tantas besteiras na nossa cabeça, que a gente fala assim, puxa vida, o que é isso? Que pensamento é esse? Então, nós temos que ter muito cuidado com os nossos pensamentos. Porque assim como a gente pensa, a gente vai se tornando, né? Então, olha, o que eu quero viver, por exemplo, o que eu quero viver amanhã, eu tenho que pensar hoje, né? Eu tenho que viver... Tudo é hoje, lembra que o amanhã nunca vai chegar? Então, se eu quero o melhor para mim hoje, amanhã, eu já começo hoje fazendo. Como se hoje fosse o dia, né? O dia único
como se fosse não, né? Ele é o único dia que nós temos. Então hoje é o que eu tenho que fazer. Tudo que eu tenho que fazer hoje. Procurar fazer hoje o dia melhor. Ontem já passou e eu sei o que eu fiz ontem, então vou fazer melhor do que eu fiz ontem, né? E fazer, com certeza, ficar muito melhor, com pensamentos melhor, né? Porque assim, cada dia a gente vai moldando a nossa mentalidade para que a gente possa cada vez mais eliminando esses pensamentos negativos, pensamentos destrutivos que nós temos em nossa cabeça, né? Nosso pensamento. Porque muitas vezes a gente pensa as coisas que você fala, puxa vida, por que eu estou pensando isso, né? Então, Senhor, liberta de mim esse pensamento. Então, quanto mais a gente treina a mente para que a gente se liberte desses pensamentos negativos, mais nós vamos buscando sabedoria, mais aproximando de Deus e mais as coisas boas vai vindo, né, na nossa mente. Então, aquilo que queremos desfrutar, aquilo que você quer para você, mentaliza hoje, mentaliza agora, né? Pare de usar a mente, por exemplo, para ficar falando dos outros, né? Inventando historinha pra gente mesmo. Quanta historinha a gente fica inventando? Nós somos o maior contador de história para nós mesmos, né? Para tudo nós temos uma historinha. Vamos parar de contar historinha para nós hoje. Vamos começar a mentalizar aquilo que eu quero desfrutar, né? Se eu quero desfrutar umas coisas boas, se eu quero desfrutar de um bom carro, de uma boa casa, então eu começo a mentalizar hoje já como se eu já vivesse nela, né? Como se eu já vivesse. Então vamos parar de falar mal dos outros, usar nossa mentalidade para ficar... Porque quanto mais eu fico falando mal dos outros, eu estou abastecendo a minha mentalidade com aquilo que eu estou falando, né? Pare de usar a mente então para falar de coisas ruins. Comece a usar a mente para falar coisas boas. Pois as nossas atitudes, primeiro elas foram o quê? Os nossos pensamentos. Lembra? Assim como ele pensa, assim ele é. Né? Então o nosso pensamento vai gerando aquilo que nós seremos, os nossos pensamentos, certo? Então o que eu penso vai se tornando o pensamento, depois vem as palavras emoções, as emoções vêm os hábitos, e os hábitos vai se tornando a nossa vida, nosso caráter. Então cuidado com os pensamentos. Tudo começa nos pensamentos e tudo começa na palavra, né? Cuidado com a palavra que nós falamos, cuidado com os pensamentos que nós alimentamos, e cuidado com os pensamentos, mas cuidado com as palavras que os outros nos falam também, né? Porque a gente tem que saber que as palavras que os outros falam são os outros que estão falando, não somos nós. Então, mas é o que eu faço com o que os outros estão falando. É aí que vai ser aquilo que vai nos interferir. Então, cuidado com os nossos pensamentos, com as nossas palavras, com as palavras que nós ouvimos. Tudo é palavra, vocês percebem? Tudo é palavra. Tudo vem da palavra. Se eu não estou muito legal porque eu escutei alguém falando alguma coisa, veja, essa emoção que está causando em você veio de uma palavra. Então, os sentimentos veio de uma palavra. E o sentimento gera as emoções, e as emoções vai gerando o nosso caráter, o nosso hábito e o nosso caráter. E o nosso dia a dia vai se tornando cada vez melhor ou cada vez pior, de acordo com aquilo que eu penso, de acordo com aquilo que eu falo, e daquilo com que eu faço com o que os outros falam. Então vamos pedir a Deus que nos fortaleça nessa manhã de quinta-feira, que Ele possa nos ajudar, a que Ele esteja em nossos pensamentos e que Ele esteja em nosso coração, para que a gente possa, assim, como nós pensamos, nós nos tornamos, né? Então vamos pensar pensamentos positivos, pensamentos bons, pensamentos de amor, de prosperidade. Fica imaginando aí, fecha os olhos e se imagina como você quer estar amanhã, né? Então começa hoje, porque se você não começar hoje, amanhã nunca vai chegar. E aí o hoje vai sempre sendo aquilo que você quer, né? Então amanhã não tem. Então hoje é sempre hoje. E o hoje é o que você tem que fazer. Então faça agora, faça nesse momento, não espere mais, né? Alimente pensamentos positivos, abençoe as pessoas, se abençoe, né? Peça a bênção de Deus para você, abençoe seus filhos, abençoe sua casa, abençoe seu trabalho. Então abençoe tudo, dê graças a Deus, né? Agradeça a Deus, graças e bênçãos na nossa vida, para que a gente possa viver o extraordinário que Deus tem para nós, né? Aquilo que a gente não consegue fazer, mas com Deus Ele faz, porque eu faço o possível e Deus faz o impossível, e aí a gente vai viver o extraordinário das nossas vidas, e é isso que Ele quer, né? Mas vivamos sempre debaixo das suas graças, das suas bênçãos, não fujamos, né? Não fujamos das bênçãos de Deus para a nossa vida. Uma boa quinta-feira para você,
Deus te abençoe, te guarde, te proteja e te ilumine. Amém. Beijo no coração.